a novidade era que a gente já ia voltar com a Josileia Caigang, ela que é coordenadora da Amiga, ela é doutora em Antropologia Social e professora do Departamento de História na Universidade Federal de Santa Catarina. Eregrê, seja bem-vinda de novo na Rádio Nacional dos Povos. Muito obrigada pelo convite. É uma imensa alegria estar com vocês aqui na Rádio dos Povos. É incrível como vocês têm feito um trabalho de levar as vozes das lideranças indígenas, da luta dos povos indígenas, para tantos espaços que, às vezes, a nossa luta não consegue alcançar. Então, parabéns mais uma vez para vocês que têm capitaneado aí esse lugar de trazer as vozes a partir de uma rádio, que é um veículo de informação tão importante para nós, povos indígenas, e que muitas vezes nas nossas aldeias, nos nossos territórios, é só a rádio que a gente tem. Josi, muito obrigado. E já quero adiantar que a Rádio Nacional dos Povos está sempre aberta para você, para a Amiga e para todos os povos, tá bom? Josi, após a sua participação na plenária Respeitem Corpos e Territórios, Ancestralidade é Força, Território é Vida, aqui no acampamento Terra Livre, que acabou de acontecer, quais reflexões você considera mais urgente para o fortalecimento das mulheres indígenas dentro dos territórios? A gente ouviu na plenária vozes de vários territórios indígenas, a partir, claro, de uma mulher que está representando seus territórios, mas que traz a força de uma coletividade. E todas elas falaram sobre a violência. Todas elas, reforçaram essa invisibilidade das mulheres indígenas e a violência que tem acontecido contra os nossos corpos e contra os nossos territórios. A violência física é uma das violências que mais ocorre dentro dos territórios indígenas, mas ela não é a única violência que perpassa os nossos corpos. Nós temos a violência, que é, acho que, a maior e sentida, que é a estrutural, que nós sentimos quando nós vamos para qualquer lugar, dentro dos municípios, dentro dos estados, quando a gente precisa buscar uma política pública, quando a gente precisa buscar saúde, quando a gente precisa buscar educação, a gente passa por essa violência estrutural. Mas, infelizmente, a partir do que já tem acontecido, mas o que aconteceu agora mesmo, dentro do acampamento Terra Livre, que infelizmente a gente não tem corpos protegidos, as mulheres estão muito mexidas e muito tocadas, e trouxeram na plenária, infelizmente, essa dor de ter corpos violados, corpos violentados, essa dor de ter corpos agredidos. O meu próprio povo, hoje pela manhã, teve que fazer uma reunião, porque nós tivemos, infelizmente, a agressão, de um homem contra uma mulher. As mulheres, elas ficam tomadas quando a gente está nas nossas plenárias e, infelizmente, o tempo sempre é pouco para falar das dores. E, muitas vezes, só falar da violência, é claro que não vai reverberar tanto quanto, às vezes, uma pauta positiva. Mas é sempre importante a gente refletir que é também a partir da dor que a gente consegue acolher umas às outras, que a gente consegue construir umas com as outras. E aí foi importante ouvir, nós estávamos ali na plenária com as 7 regionais que compõem a APIB, então todas as mulheres representantes hoje do grupo de trabalho que está construindo o núcleo das mulheres indígenas, dentro da APIB, estavam ali, trouxeram as suas vozes, mas também as mulheres da nossa rede da Amiga trouxeram as suas vozes e falaram, sim, desse enfrentamento à violência, mas também das possibilidades. Porque a gente não fala só da dor, A gente tem que falar da possibilidade de um futuro. E nessa possibilidade de futuro, nós já temos aí organizado dentro de um grupo de trabalho que foi instituído depois da primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que aconteceu em agosto do ano passado, de 2025. Então, 8 meses depois, a gente entregou essa semana, durante o acampamento Terra Livre, o resultado desse grupo de trabalho, que é uma minuta, para a ministra Márcia, do Ministério das Mulheres, e para o ministro Eloy, do Ministério dos Povos Indígenas. Então, esse resultado do grupo de trabalho para
capitanear, para pensar, para mobilizar vários outros ministérios e ser instituído a Política Nacional para Mulheres e Meninas Indígenas. Isso é resultado de uma força de trabalho e de uma escuta atenta e ativa das mulheres da nossa rede da Amiga, que tem ouvido, né, a partir, claro, da Conferência Nacional que o Estado brasileiro fez, mas que foi mobilizada por nós. Nós não aceitamos mais fazerem por nós mesmas queremos fazer. E isso resultou nessa política que a gente entregou, então, agora do nosso GT, que ainda vai ser, claro, passado pelos departamentos jurídicos de cada ministério, para depois o presidente Lula, a gente espera, aguarda, sancionar, né, essa política nacional, que é principalmente de enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas. Olha só, né, Iago, que legal. E eu tenho certeza que com esse movimento de mulheres, nessa luta que vem, né, Josi, eu tenho certeza que vai ser sancionado por esse movimento que já acontece, né? A gente, quanto mulher, a gente está nesses espaços lutando e ter aí, é claro, né, essa representatividade dessas mulheres que estão ali à frente para justamente levar essas demandas do território, né? Então, Josi, olha só, né, a gente tem ali várias pessoas e você como representante aí, que está à frente aí dessa articulação das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade, que é a Amiga, né? De que forma que o ATL ele tem contribuído, né, para ampliar essa visibilidade das pautas específicas como essa, né, das mulheres indígenas no cenário político nacional? Uma delas é essa que você acabou de citar, mas o que mais que isso tem contribuído, o ATL tem contribuído? O acampamento Terra Livre, ele é muito importante, né, para toda a luta nossa dos povos indígenas na demanda por direitos. Não só na consolidação dos nossos direitos já garantidos na Constituição, né, Federal de 88, mas também na luta por outros direitos, por políticas públicas. Nós da Rede da Amiga, né, que é essa articulação nacional de mulheres indígenas, a gente nasce a partir do acampamento Terra Livre. 2017, 2018, nós tivemos um momento na plenária principal. Então, a rede de mulheres já mobilizadas desde 2015, a partir do projeto Voz das Mulheres Indígenas, que ouviu os territórios junto com a ONU Mulheres, a gente passa a ocupar no acampamento Terra Livre a plenária. E em 2019, nós tivemos um dia inteiro. Então, nós saímos de um período, né, que era uma manhã ou uma tarde, para um dia todo de plenária. E aí, em 2019, nós, nesse dia, construímos a nossa primeira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. Tudo isso fruto do acampamento Terra Livre, do ATL, da APIB, né? Nós falamos que a Amiga é filha da APIB, nasce desse lugar. E a partir desse lugar, da primeira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, que trouxe o tema território, nosso corpo, nosso espírito, nós conseguimos nos organizar coletivamente. E em 2019, nós tivemos uma publicação do Instituto Socioambiental, né, do ISA, que fez um mapa das organizações das mulheres indígenas do Brasil. E naquele ano foi apontado 92 organizações de mulheres indígenas no nosso país. Bem, 2019 aconteceu, a nossa marcha aconteceu num momento muito importante em que nós tínhamos, né, um processo de desgoverno no nosso país, uma retirada de direitos, uma violência contra os nossos povos. 2020 iniciamos com a pandemia de Covid-19, ocupamos as telas, demarcamos esse lugar com um mês de acampamento Terra Livre de ATL, né, nas telas. Então, o mês de abril inteirinho foi da nossa visibilidade nas telas, falando sobre as nossas demandas, mas também enfrentando um governo que era contrário aos nossos direitos e fazendo também a orientação sobre a Covid-19, porque nós estávamos sendo altamente impactados nos territórios. 2020 chega e a Amiga, né, tá aí nascendo, né? Tá aí nesse fruto. E a gente constrói 2020 durante as nossas reuniões onlinemente, né? A gente vai construindo essa rede e 8 de março de 2021 a gente consegue, de todas as discussões, de todos os biomas brasileiros, chegar num nome para a articulação, para essa rede, que era rede de mulheres. Mas qual o nome dessa rede? Então, nós conseguimos montar um nome e o nome é
a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que é a AMIGA. Nasce em 8 de março de 2021. A gente já se prepara para a segunda marcha, depois do acampamento Luta pela Terra e Luta pela Vida, que a gente se mobilizou, todas nós juntas, né, trabalhando junto com a APIB, construindo esses dois movimentos. E aí a gente vem para um momento em que o Supremo Tribunal Federal julgava o marco temporal, né? Com aí o povo Laclanochoclen nesse centro desse debate, no centro dessa disputa, e nós estávamos então no momento da segunda marcha das mulheres indígenas, já com a AMIGA, né, consolidada, construindo esse processo. Então, nós, e a partir disso, tivemos a terceira marcha, tivemos as conferências, né, para a primeira conferência nacional, tivemos a quarta marcha no ano passado, e sempre o acampamento Terra Livre é esse momento que faz com que as mulheres se reúnam, construam seus debates e, no ano de marcha, porque ela é bianual, levem as propostas para discussão nos territórios e venham para a marcha, né, que é a nossa grande assembleia da Rede da Amiga, venham já com as suas posições, com os seus documentos, que façam as suas incidências, mas no ano que não é marcha, como é esse ano, né, agora de 2026, a gente ocupa esse lugar discutindo umas com as outras, construindo a nossa rede, fortalecendo essa rede, porque a Rede da Amiga, diferente de outras organizações, nós não temos uma hierarquia, né? Nós temos uma diretoria que é responsável por cuidar dos processos e dos andamentos, mas a tomada de decisão é num grupo de 550 mulheres indígenas, que é o Grupo A Mãe do Brasil é Indígena. Então, nós temos reuniões quinzenais e tudo isso nós aprendemos no ATL. Toda essa mobilização, todo esse modo de fazer política, toda essa construção, nós aprendemos dentro do acampamento Terra Livre. É por isso que é tão importante para nós, mulheres indígenas, estarmos juntos com as nossas lideranças, com a juventude, com as crianças, com os nossos mais velhos, caminhando junto, né? Batendo nosso maracá, batendo nosso pé no chão, cantando, mas também escrevendo nossas demandas, subindo e tomando o microfone, para que a gente possa construir realmente, né, os direitos dos povos indígenas e que eles cheguem nos territórios consolidados. A gente tem uma legislação, e o ATL fala disso, há 22 ATLs, fala, né, do direito que nós temos na Constituição Federal, e que é muito bonito. É uma Constituição, uma das mais importantes para povos indígenas no mundo. Mas, infelizmente, é uma Constituição que não é consolidada. Infelizmente, é uma Constituição que não chega nos territórios indígenas. Então, o ATL também, ele potencializou as nossas vozes das mulheres indígenas. O ATL nos instrumentaliza para que a gente possa fazer a luta hoje pelos direitos das mulheres indígenas, que não eram consideradas até bem pouco tempo atrás. Até bem pouco tempo atrás, nós éramos só os índios. Parecia que nós éramos todos, né, do mesmo balaio, parecia aí um balaio de gato. Não existia uma referência aos povos, não existia uma referência ao meu povo, que é Caingangue, ao teu povo, que é Baré. Não existia essa referência. Então, foi a partir do ATL que a gente, enquanto mulher, também vai construindo essa identidade das mulheres. Porque também foi difícil reconhecer esse espaço das mulheres. E o acampamento Terra Livre vai construindo isso com a gente vai também ganhando força, e hoje a gente é esse grande movimento, essa grande articulação que já ultrapassou fronteiras, que não é mais a gente fala que a Marcha das Mulheres Indígenas não é mais nacional, né? Ela é internacional. Ano passado nós tivemos 25 mulheres na nossa marcha, que são mulheres das 5 regiões do planeta, né? Das 5 regiões do mundo, que construíram uma carta que foi para a COP30, em Belém do Pará, que é essa junção de vozes nossas do Brasil, nossas das mulheres indígenas daqui, mas também de outras parentas que vêm de outros lugares, e que tudo isso se mobiliza a partir desse lugar, que é o acampamento Terra Livre. Olha só, né? Que história, né, Iago? E olha só, Josi, como que a Rádio Nacional dos Povos, ela pode fortalecer, ajudar, apoiar, né? A gente sabe que é uma ferramenta de que a gente pode levar as nossas vozes, como você bem falou, trazer, né, para esses debates, mas como que isso pode fortalecer, como que a rádio consegue fortalecer isso nesse movimento, né, nessa luta das mulheres? As mulheres indígenas sofreram durante muito tempo uma invisibilidade que é muito violenta, porque a violência, ela também está no invisível.
A deputada Célia Chacriabá, ela fala muito isso, né? Existe a violência da presença, mas existe a violência do não lugar. Existe a violência da solidão, quando você é só uma e você fala por muitas, porque as nossas vozes são coletivas. E aí, essa violência do silenciamento, ela só é rompida a partir do momento que nós temos as nossas vozes propagadas, as nossas vozes que elas alcançam um outro lugar. A luta das mulheres indígenas, ela precisa ser uma luta de toda a sociedade, porque nós somos as defensoras ambientais, nós somos as gestoras dos nossos territórios. E eu não falo gestoras no sentido só de fazer a gestão, de estar ali à frente. Não, nós temos a gestão do cuidado, a gestão de quem vai estar ali cuidando da nossa floresta, cuidando dos nossos remédios do mato, né? Para nós, dos nossos veicatá, cuidando do nosso território. São desse modo de fazer gestão territorial. E a gente precisa contar isso, né? Nós, mulheres indígenas, nós só vamos alcançar esse lugar, né, do bem viver a partir do momento que as nossas vozes forem respeitadas, que esse silenciamento, que esse apagamento não exista mais. Então, é reconhecer que nós somos defensoras ambientais, é reconhecer que nós somos defensores de direitos humanos, é reconhecer que nós, mulheres indígenas, somos donas, proprietárias de uma ciência que é ancestral, de uma ciência que nos precede, que precede a colonização desse lugar que se chama Brasil. Nós somos as detentoras de conhecimentos que eles são milenares. E esse reconhecimento, ele só vem a partir do momento em que nós não estamos mais invisíveis, que nós temos um lugar, que nós temos um respeito, que as pessoas na sociedade brasileira conseguem conhecer as mulheres indígenas. E a Rádio Nacional dos Povos é uma potência. E a Rádio Nacional dos Povos pode ajudar nesse enfrentamento à violência, pode ajudar no enfrentamento ao feminicídio, pode nos ajudar a propagar as nossas vozes, a alcançar outros lugares, a chegar onde os nossos corpos, territórios, talvez não vão conseguir chegar. Então, esse lugar da rádio, ele é incrível para somar forças para que a gente consiga cada vez chegar em espaços que a gente antes não conseguia. Nós, da Rede da Amiga, temos feito alguns chamados para que a gente se some, né, no enfrentamento à violência, por exemplo. E aí nós temos dito que é importante que cada pessoa possa falar da Rede da Amiga, dizendo, olha, as mulheres indígenas têm se organizado, as mulheres indígenas têm feito a diferença na luta por direitos, e as mulheres indígenas são sim detentoras de ciência, de saber, são lideranças e podem estar em todos os lugares. Que nós somos qualificadas, né? Se nós não somos qualificadas na academia, nós somos qualificadas no movimento, nós somos qualificadas na ancestralidade. Então, a Rádio Nacional dos Povos pode propagar as nossas vozes e chegar a alcançar lugares que os nossos corpos não alcançam. É isso aí, Josi. Eu estava pensando aqui, né? Então, bora criar um espaço aqui na rádio, um programa, talvez. Vozes das originárias, não sei, né? Mas fica aberto aí o convite para a gente pensar isso e construir juntos. Eu agradeço, Iago, e acho que é uma oportunidade, sabe? Eu sou sempre uma entusiasta, né? Professor é assim, né? Professor é entusiasta. Então, eu fico pensando que é uma oportunidade, sim. Eu agradeço vocês. Acho que a gente precisa sentar, conversar. Hoje nós temos algo que para mim é muito diferente de quando eu era jovem, né? Eu sou só jovem há mais tempo, né? Então, quando eu era jovem, mais jovem, e que eu vejo que é uma potência incrível, que é o uso dos equipamentos, que é o uso das redes sociais, que é o alcance que vocês têm enquanto juventude indígena, né? Que estão mudando o rumo da nossa história, oportunizando contar a história que os nossos povos viveram, oportunizando criar narrativas, disputando lugares de narrativas. E essa disputa acontece aqui na Rádio Nacional dos Povos, acontece nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, a juventude indígena, obviamente, não são só comunicadores, não são só comunicadoras, mas são a diferença nesse lugar de criação política.
E é incrível a gente ter a oportunidade de trazer mulheres que possam pensar junto com vocês aqui um espaço das ancestralidades, um espaço das originárias, um espaço, né, para as mulheres indígenas. Josi, vamos mudar um pouquinho o tema. Tô fugindo do roteiro, gente. Desculpa a produção, desculpa a Ju. Mas pensando, né, no contexto desse ano eleitoral. A gente sabe que é muito importante a participação das mulheres, né, dos povos indígenas nesse pleito. E aí, não sei se você pode dizer, mas quais os planos da Amiga para esse ano? Então, a Amiga vem desde 2022 com um projeto que se chama Bancada do Cocar, né? Nós tivemos em 2022 a PIB lança, né, um projeto também das candidaturas indígenas, que se chamava Campanha Indígena, e a Amiga lança junto, né, nessa aliança, né, a Bancada do Cocar para as mulheres indígenas. Então, desde 2022, a gente tem feito incidência de formação com as mulheres indígenas, a gente faz formação, a gente presta, né, um auxílio também para as mulheres no sentido da compreensão judicial, né? O que elas podem e não podem fazer, porque isso muitas vezes pode impugnar uma candidatura, pode impugnar uma eleição de uma candidata. Então, nós prestamos também esse apoio, nós visibilizamos as candidaturas das mulheres nas nossas redes, nós fazemos campanhas para as nossas candidatas, nós mapeamos as candidatas indígenas. Obviamente, às vezes a gente não consegue dar um apoio uma a uma, caso a caso, mas a gente sempre fortalece as candidaturas e presta essa formação. A gente faz também, junto com outros parceiros e parceiras, formações na área jurídica, na área de projeto. Qual é o projeto da sua campanha? O que vai emplacar, né, num projeto de campanha que faça sentido para o movimento indígena? Porque é isso, todas as mulheres que a gente busca ter dentro da bancada do Cocar, elas precisam ter um alinhamento político com a pauta indígena. Eu não posso ter dentro da bancada do Cocar e fazer um apoio a uma candidata que muitas vezes está alinhada com um outro projeto que não é o nosso projeto do movimento indígena. Então, é muito importante a gente ter candidaturas indígenas, ter candidaturas de mulheres indígenas. Nós da Amiga temos aí mapeado, fortalecido, mostrado para as mulheres que é importante ocupar esses lugares, importante ocupar esses espaços, e a gente quer cada vez mais mulheres indígenas engajadas. A gente tem uma ideia, né? Nós temos aí 3 mulheres indígenas hoje ocupando o Congresso Nacional, a deputada Sônia Guajajara, a deputada Célia Chacriabá e a deputada Juliana Cardoso, né? Uma mulher terena lá do estado de São Paulo, e nós queremos ampliar a bancada do Cocar. E para ampliar essa bancada do Cocar é isso, é a gente ir para a rua, é a gente chamar os nossos povos, é a gente chamar os parceiros e parceiras, e é a gente dizer da importância da gente ter pessoas indígenas dentro do Congresso Nacional, porque se a gente quer ter uma continuidade da humanidade, a gente precisa ter pessoas indígenas, né, dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional, porque infelizmente hoje o nosso Congresso ele não é só anti-indígena, ele é anti-natureza. E sendo anti-natureza, se a gente diz que a Mãe Terra e que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, e se a Mãe Terra é a nossa mãe, se você tem um Congresso que ataca os direitos da natureza, os direitos da terra, você está dizendo que você vai ter aí uma humanidade que tem um tempo limite de vida. E não é isso que nós queremos. A Mãe Terra tem oportunizado se regenerar, regenerações de biomas, mas se a gente continuar com a investida do capital, com a investida contra a natureza, do jeito que está hoje, infelizmente, nós vamos chegar àquilo que vários cientistas têm falado, mas que os povos indígenas já têm falado há muito tempo, que é o ponto de não retorno das emergências climáticas. Então, falar de uma candidatura indígena que tem alinhamento com o movimento indígena é trazer uma candidatura para a bancada do Cocar, de uma mulher indígena, né, uma candidatura que tenha um alinhamento político relacionado à natureza, a luta pelos direitos da natureza, pela demarcação dos territórios indígenas, pela segurança alimentar das nossas crianças, que tenha um alinhamento da luta pelos direitos e pela política para mulheres indígenas. As mulheres indígenas precisam ter seus corpos, territórios protegidos, e para isso nós precisamos ter pessoas
dentro do Congresso Nacional, né, que estejam alinhados com a nossa pauta. E para isso nós precisamos ter pessoas indígenas lá dentro, mulheres indígenas lá dentro. É isso aí, parente vota em parenta e parente vota em parente. Isso aí, né, Iago? Então, já aí, direcionando para esse pleito eleitoral, vamos eleger por mais mulheres no Congresso, por mais mulheres nas prefeituras, né, na Câmara de Vereadores, em todas as instâncias aí governamentais. Então, Josi, a gente sabe que esse ATL é muito imenso, né? Ele tem uma repercussão muito grande, né? Qual o seu sentimento? E também, assim, curiosando um pouquinho, qual é o tema já da marcha do ano que vem, né, Iago? Já querendo saber ali qual é o tema que acontece essa marcha das mulheres, né? O Departamento de Mulheres do Rio Negro traz sempre a delegação para essa marcha, porque é um caminho de luta que a gente encontra para trazer a demanda das mulheres de base. Qual que é o tema para o ano que vem? Então, nós estamos, né, saindo agora da 4ª marcha, já pensando a 5ª marcha, 5 marchas, 10 anos de luta das mulheres indígenas nas marchas, que é essa grande assembleia. Nós temos uma consulta a fazer. A amiga, nessa relação com as 550 mulheres que fazem parte da rede, né, do grupo A Mãe do Brasil é Indígena, tem uma responsabilidade de pensar e como é que a gente tem feito. A gente tem levantado, né, com as mulheres temas que elas acham importante, a gente tem votado nesses temas para a gente ser democrática, né? Para as mulheres indígenas eleger um tema que tenha relação com a realidade que elas estão vivendo, com o contexto que elas estão vivendo, trazendo muitas vezes o tema que o bioma está debatendo. Então é sempre muito importante. Por isso a gente está nesse processo agora de construir temas junto com as mulheres. Ainda vai ser lançado na plataforma que a gente utiliza na rede da Amiga uma chamada para os temas da 5ª marcha, mas a gente tem aí um horizonte, gente, de pensar, né, que nós estamos com uma COP30 que aconteceu no Brasil e que a gente, infelizmente, não teve os resultados que a gente esperava. Nós sabemos que os nossos territórios estão sofrendo, principalmente com a investida da exploração de energias, né, e nisso eu incluo o petróleo. A gente sabe que, infelizmente, embora o Brasil seja um país que se compromete muito com os avanços, né, no enfrentamento às emergências climáticas, o Brasil não consegue implementá-los exatamente porque o Congresso Nacional não permite. Então, a gente tem esse horizonte e a gente sabe que as mulheres indígenas têm sido muito afetadas. Nós teremos um seminário nacional para mulheres indígenas, que a Amiga está organizando, um seminário de justiça climática, e a partir desse seminário também as mulheres biomas, né, que são as mulheres da rede, vão trazer aí horizontes e a gente vai construir esse debate, construir o tema para 2027 e a gente já está organizando aí um grupo de trabalho que vai trabalhar para construir a nossa 5ª marcha. Josi, isso aí, muito obrigado por ter aceitado vir aqui falar com a gente, né? Por mim, a gente passaria o resto da tarde conversando, é sempre muito bom te ouvir, né? Inclusive, parabéns e muito obrigado por toda a luta que você tem feito. Quero dizer que as portas do nosso estúdio estão sempre abertas e só tenho a agradecer. Gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz de vir aqui na Rádio Nacional dos Povos. É muito importante ver vocês aqui capitaneando todo esse espaço, esse lugar, sabe, com protagonismo dos comunicadores, comunicadoras indígenas. Para nós, da nossa rede da Amiga, nós ficamos sempre muito deslumbradas com as nossas meninas, mulheres, que hoje já são mulheres, mas quando a gente conheceu elas eram meninas, e que elas fazem a comunicação da nossa rede com tanta competência. E isso também é resultado desse processo que vocês vêm construindo em coletivo, porque os comunicadores e comunicadoras indígenas têm uma responsabilidade incrível, e têm protagonizado, né, as nossas lutas, têm trazido as nossas pautas com muita responsabilidade, e a Rádio Nacional dos Povos não é diferente. Então, parabéns a vocês, e nós da Rede da Amiga queremos nos somar, então já vamos construir aí algo junto, e eu que agradeço. A Amiga está aqui sempre à disposição para a gente construir mais e mais pautas e conversar aqui na rádio. Que alegria. Muito obrigado pela conversa.